Quando você está muito cansado, você tem que... Olha, eu estava falando, pensando que tinha gente aqui comigo, porque eu não estava vivo ainda. Agora eu estou vivo. Aí eu dizendo, oxi, como é que eu vou... Gente, eu orei sem estar com vocês, então eu vou orar de novo, que é aquela oração civil, que é o que eu pedi, e vamos orar pela leitura. Hoje nós vamos estudar sobre a queda do homem, certo? Que está em Gênesis 3. Mas de certa forma foi bom, que eu já estava errando mesmo. Que está em Gênesis 3. Vamos orar, né? Primeiro, que eu orei e vocês não estavam, eu vou orar de novo. Deixa aqui que eu vou olhando. Opa, aqui cai, deixa eu ver aqui. Minutinho que eu tô me ajeitando. Opa, aqui. Oi, Messi. Não dá, tem que ficar em pé. Vamos ver se ela segura assim. Não, não segura. Aqui, pronto. Bom, boa noite, vamos orar. Que eu já orei, já conversei e não estava ouvindo. Então vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que nos dê discernimento, sabedoria para ler vossas palavras, entender o que o Senhor quis falar quando falava sobre a queda do homem e por que o Senhor teve que dar em símbolo e parábolas. Porque assim, Pai, quando o vosso Filho chegou, ele pôde esclarecer muitas coisas e quando a segunda vinda acontece, ele pode esclarecer e abrir os selos e nos mostrar toda a verdade. Por favor, nos dê discernimento para entender a queda do homem. Entender o que foi o fruto, o que foi as árvores, quem era a serpente, para que assim nosso entendimento seja melhor, para que assim a gente tenha capacidade de evitar o mal e de praticar vossas palavras com sinceridade e por amor, por querermos ser vossos filhos e filhas. Por favor, proteja nosso planeta, tenha misericórdia, Senhor, de nosso mundo. Por favor, levanta os irmãos peregrinos nos Estados Unidos para ajudar o Senhor a restaurar aquela nação que foi uma promessa vossa para o mundo, Pai. Por favor, levanta o justo de lá e protege também a nação, Pai, da Coreia do Sul, para que se una com a Coreia do Norte e as famílias possam visitar uma a outra. Coloca discernimento, Pai. Coloca os anjos da guarda, onde tiver essas pessoas justas, para que ela trabalhe pela união e pelo bem e pela paz. Esteja no Brasil, Senhor, com todas as nossas autoridades, para que os anjos da guarda dele traga eles para proteger a nação em que ele vive, que será a nação dos filhos e dos netos dele. Para que assim, Pai, nós possamos ter uma tranquilidade de viver num país tão abençoado por vós, que nenhum demônio, que nenhum ser físico ou espiritual possa destruir tua bênção aqui no Brasil. A promessa de que aqui seria para ajudar o mundo quando precisasse. Protege todos os justos que estão aqui, Senhor, no Brasil. Levanta ele para o bem, não de uma parte do Brasil, mas para o Brasil inteiro. Te peço que desperte as pessoas que ainda estão dormindo, para que elas usem a mente original e possam ajudar a manter o Brasil protegido, Pai. Por isso que existem as autoridades, por isso eu dou missão a essas autoridades. Não para eles ficarem ricos e deixar tudo aqui e for para o inferno, mas para ser bem, viver bem e poder proteger a nação de todos os males. Por favor, abençoe todos que vão assistir essa conferência. Que possa compreender, não é conferência para conversar sobre o princípio, que é resumo, mas que possa compreender esse pouco e possa assim assistir às conferências que nós estamos enviando para as pessoas. Te peço que possa estar com cada um de nós e o que vão assistir agora e depois, e através dele com a família, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Bom, a gente vai ver a queda do homem. A gente vai começar aqui, ó. Dá para ver? Pelo fruto conhecerás as árvores. Foi isso que Jesus disse? Então, pelo fruto vamos conhecer a árvore. Deixa eu pegar isso aqui também. Eu tenho que fazer uma mudança assim meia... Ai, ai. Lucas 6:43 a
45. Eita, meu Deus. Mas ontem eu não li, então tenho que ler hoje. E como eu tô em João, posso dar uma paradinha, né? E ler. Água viva flui daquele manancial. Em glória viveremos sempre ali, estando no país do santo manancial. Em glória viveremos sempre ali. Com coração sedento recebemos o maná, precioso que nos alimentará e também nos dará poder e gozo eternal, chegando ao bendito manancial, água viva. Vamos lá? Então a gente vai ver quem são os frutos, o que aconteceu e a árvore, certo? Então, se pelos frutos nós conhecemos as árvores, vamos estudar o fruto e chegar também nas árvores, certo? Então, em Gênesis 3, de 1 a 10, descreve a queda de Adão e Eva dizendo que eles caíram comendo fruto, não fruta, um fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus o proibiu de comer. E que esse ato de comer foi o pecado original. A queda envolveu muito simbolismo. Para compreendermos como foi a queda, temos que compreender o significado desse fruto. E vamos estudar a primeira árvore da vida, que aparece de Gênesis e Apocalipse, que era a árvore que dava o fruto. Um minutinho só. Ai, ai. Minha gente, com minha mente tá cansada. Senhor, me capacita para dar uma boa conversação sobre essa. Não. Pode entrar. Me passa R$100. Eu tô fazendo. Você vai dormir agora? Não. Ai, ai. Vamos ver Gênesis 6. Gênesis. Eu cheguei em Mateus. Gênesis. Vamos lá. Eu vou ler Gênesis como está aqui. Ora, a serpente era mais astuta de qualquer animal do campo que o Senhor Deus fez. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comerei da árvore toda do jardim. E a mulher responde, a serpente: nós não podemos comer da árvore, comer do fruto das árvores do jardim.
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele e nem tocarás, porque no dia que dele comeres, morrerás. Aí, isso a serpente diz para Eva. Ai, ai. Vamos ver aqui. É meio complicado dar quando sua mente tá cansada, né? É horrível isso. Mas eu vou dar assim mesmo. Desculpa se não sair muito bom. 2,9, não? Uhum. Ai, ai, Deus. Minha. Ah, tá. Vamos para Gênesis 2,17. Em Gênesis 2,17 diz assim: o Senhor Deus ordenou o homem, a Adão, né? Ele fala para Adão em Gênesis 2,17. Ele fala para Adão, que era o homem, diz assim: é, o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que delas comeres, tu certamente morrerás. Então, em Gênesis, ele proíbe de comer da árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, ele diz, certo? Então, essa árvore estava com fruto. Interessante. E tinha duas árvores no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ele não diz fruto, ele diz aqui que não pode tocar nessa árvore. Quando chega em Gênesis 3, olha a resposta de Eva. Gênesis 3. Quando a serpente vai dizendo, aí ela diz assim: mas do fruto que está no meio do jardim, desse não comeremos, nem dele tocaremos para que não morreis. Aí a serpente diz para ela: não, certamente você não vai morrer. Você vai estar conhecendo o bem e o mal, como se Deus estivesse mal, mas não é isso. É que já tinha acontecido a rebelião, já tinha sido originado o mal. Então, Deus sabia as consequências daquilo que Adão e Eva queriam fazer. Esse era o problema, certo? Então, vamos voltar para aqui. Então, a gente vai ver que a árvore da vida, Gênesis fala, a árvore da ciência do bem e do mal fala pouco na Bíblia. Mas da árvore da vida, depois a gente volta pro fruto, tá bom? Mas da árvore da vida fala de Gênesis a Apocalipse, certo? Então, vamos ver. Das árvores primeiro, depois a gente volta para o fruto. Lembrando que Jesus disse que não é o que entra pela boca do homem, sim o que sai do homem é que mancha o homem, certo? E lembrando que quando Deus foi chamar Adão, ele disse que tinha comido e estava nu e teve medo. Daí Deus pergunta a ele no 11: por acaso comeste do fruto que eu te proibi de comer? Certo? Então vamos lá. A gente já leu, né? Então Gênesis 2,9 diz que tudo foi feito para comer. Se o fruto era mantimento, por que Deus botaria um fruto venenoso e perigoso que podia matar seus filhos ao alcance de dois adolescentes? Deus não botaria, né? Então esse fruto não pode ser a fruta, os alimentos. Tem que simbolizar outra coisa, certo? E de acordo com a passagem de Jesus, o fruto não é literal, porque, além do mais, ele diz que foi um delito. E Jesus diz que o que entra pela boca não mancha o homem. Então não pode ser um fruto literal. Então vamos começar pelo fruto mesmo. Então esse fruto é simbólico, certo?
esse fruto não pode ser literal, porque Jesus fala que Deus fala que todos os frutos, todas as árvores, tudo era para alimentos, literais. E depois ele fala desse fruto que ele não poderia comer até um determinado tempo, né? Lógico que teria tempo para isso. Então, o fruto não pode ser um fruto literal, tem que ser um fruto simbólico, certo? Ok? E a gente tem que ver também que, como tinha duas árvores, uma árvore da vida no centro do jardim, ao lado a árvore da ciência do bem e do mal, que estava o fruto, né? A gente pode ver que de Gênesis e Apocalipse fala de árvore. Começando então por comer da árvore da ciência do bem e do mal, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, colocados para fora do lugar que Deus tinha deixado para ele, né? Em Gênesis 3:23 diz que Adão e Eva foram expulsos e que Deus guardou a árvore da vida com um querubim com uma espada de fogo. É o que? Palavra, né? Para que eles não alcançassem a árvore da vida, ok? Como Adão não alcançou a árvore da vida, esse desejo de árvore, de se tornar uma árvore da vida, não é literal, passou do Velho Testamento até o Apocalipse. É citado isso. Certo? E olhe bem que a gente vai chegar no Novo Testamento e vai descobrir o que é. Então, em Gênesis, está em Gênesis 3:24, quando Deus expulsa e Deus protege a árvore da vida. Tem 3 árvores aqui, tá vendo? De Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, no Velho Testamento, como Adão não conseguiu alcançar a árvore da vida, no Velho Testamento tem Provérbio 13:12, diz assim: a esperança que se adia, porque Adão não fez, não concluiu, não conseguiu se tornar essa árvore da vida, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é uma árvore da vida. Deixa eu pregar esse provérbio aqui para eu ler também aqui, para vocês entenderem, porque às vezes a gente está lendo e passa despercebido, né? Despercebido. Provérbio 13:12. Vamos lá. Eu estou dando uma Bíblia Conversão de 1611. E assim, a esperança deferida, quer dizer, conseguida, realizada, a esperança derivada, que não foi realizada, faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, que é realizado, é uma árvore da vida. Não gosto dessa Bíblia mais. Que absurda. Ai, vamos lá. Um momentinho só que eu vou ler ela mais específica. É porque abrir a Bíblia aqui é difícil. Tá chegando já. O Provérbio 13:12, vamos lá. Diz assim: a expectativa que se adeia adoece o coração, mas o anseio satisfeito renova a vida. É uma árvore da vida. Ou seja, a Bíblia melhor que eu tenho é a mais antiga, né? Então ela diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é uma árvore da vida. Ou seja, o desejo realizado, o cumprido, é uma árvore da vida. Então, disse o quê? Como Adão não realizou a árvore da vida, isso fez adoecer o coração de todos, ficar triste, longe de Deus, né? Mas cumprir isso é se tornar uma árvore da vida. E Provérbio diz isso. E chega em Apocalipse, o último livro da vida, em Apocalipse 22:14, Jesus diz assim: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe tenha assistido o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas da frente. Ou seja, bem-aventurado, qual é a veste do Espírito? Não é, minha gente? Se fosse lavar a roupa, pegar a roupa, lavou, tá todo mundo no reino do céu. Não é assim, né? Ele está falando que quando a gente limpa o nosso espírito através das atitudes do corpo. Bem-aventurado aquele que lava sua veste. Purifica seu corpo, você purifica seu espírito. Lembra lá de Paulo, quando a gente deu o princípio
da criação, do mundo espiritual e mundo físico, ele diz, há um corpo animal, que é o corpo físico, e há um corpo espiritual. Se ressuscitar o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Ou seja, quanto mais eu pratico as coisas de Deus, quanto mais eu me limpo dos meus pensamentos e minhas ações, mais eu estou me tornando incorruptível do pecado. Então eu posso me tornar limpo, me tornar uma árvore da vida e poder então entrar na cidade santa, na cidade de Deus, né? Pela porta da frente, ou seja, está de pé diante de Deus, certo? O Atos 22, 14 diz assim, bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro para lhe assistir o direito da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas da frente. Desculpa, Apocalipse 22, 14, já li. Eu errei. E a Bíblia tem muito exemplo. Eu estou lendo o resumo do resumo. Desculpa o cansaço mental. E a Bíblia, Marcos, né, 8, 24, diz assim, Jesus estava curando o homem da cegueira e ele disse assim, recobrando a visão, quando ele recobrou a visão, ele disse, respondeu, vejo o homem, porque como árvores, vejo eles andando. Ou seja, os homens, o que é uma árvore, são pessoas. A árvore simbolizava pessoas. A árvore da vida, pessoas que têm vida espiritual. E Adão e Eva não tinham mais vida espiritual, porque ele se juntou a outro ser. Mateus 12, 33, Jesus diz, Isaías 5, 7 diz assim, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Judá. Ou seja, a vinha o quê? São plantas, uva, né? A vinha, a vinheira, aquele que pode dar vida era a casa de Judá. É de Israel. E os homens de Judá é a planta de sua predileção. Por que a tribo de Judá era a predileta de Deus? Porque foi dessa tribo que deu descendência a Jesus. Mas ele compara a planta, entendeu? São plantas de sua predileção, são pessoas prediletas de Deus. Isso está escrito aqui em Isaías 5:7. Então, árvore simboliza pessoas, certo? Simboliza pessoas. E então vamos para a árvore da vida. A gente já sabe que a árvore simboliza pessoa e que Adão não conseguiu realizar, se tornar uma árvore de vida, certo? Então vamos para Jesus. Então a árvore da vida quer dizer que é um homem de vida. O que é um homem de vida? É um homem que é perfeito, que tem vida, que pode dar vida a outras pessoas, ok? Por isso que Jesus chamou de videira. Adão deveria ter se aperfeiçoado como Eva também, porém caiu antes de atingir a perfeição, né? A primeira bênção que é a perfeição espiritual. Ele deveria ter tornado-se uma árvore videira, como Jesus chama, né? Através da primeira bênção, se tornar perfeito individualmente, crescer espiritualmente, como é a primeira bênção que está em Gênesis 1, 28, ok? Aí ele se tornaria perfeito individualmente. Jesus alcançou a primeira bênção, tornando assim uma árvore da vida, onde de fato ele dava vida às outras pessoas, levando ela para Deus, né? Por isso que Jesus fala em João 5:1, diz assim, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, ou seja, quem plantou ele é de Deus, então Deus plantou Jesus. Ele é uma videira, árvore de vida, que pode dar vida a outras pessoas, certo? Em João 15:5 diz assim, eu sou a videira e vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esta dará muitos frutos, porque sem mim nada pode fazer. Ou seja, se nós nos enxertarmos na fé, nas práticas das palavras de Jesus, nós estamos enxertados nele, se praticamos as palavras, se cumprimos as palavras dele. Como tem que ser na segunda vinda do Messias. Temos que cumprir os princípios, aprender a ensinar as palavras e praticá-las. Então nós participamos da seiva, ou seja, da vida espiritual vinda de Cristo e podemos assim dar vida a outras pessoas. Mas ainda não somos perfeitos, mas porque estamos ligados a Cristo, podemos receber vida e passar vida, né? Que são as palavras e a prática. E em Romanos 11, 17 a 18, Paulo diz o seguinte, e Paulo foi educado diretamente por Jesus, viu? Se, porém, alguns do ramo foram cortados, quando foi que nós fomos cortados de Deus? Com a queda de Adão e Eva, que a gente ainda vai chegar lá e entender. Se alguns ramos foram cortados, na realidade 2, né? Foram quebrados. E tu, sendo oliveira brava, nós nos tornamos oliveira brava por quê? Porque ficamos distante de Deus, desligados de Deus, ligados a outro ser através de Adão e Eva. Né? Nós viemos dessa descendência,
podendo nos enxertar em Cristo e passar da descendência ruim para a descendência de Deus. Né? Sendo a oliveira brava, fosse enxertada em meio deles, se tornando participantes da raiz, da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, porém te glorie sabendo que és tu sustentado a raiz, mas a raiz a ti. Quer dizer, a gente é sustentado pela raiz, né? Não, nós somos, a raiz é quem? É Cristo. A árvore verdadeira é Cristo. Nós somos sustentados por Ele, estamos enxertados nele. E isso faz com que nós recebemos vida espiritual. Então, árvore na Bíblia significa pessoas. Por isso que Jesus disse, eu sou a videira, eu posso dar vida. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira, porque ele tem vida espiritual vinda de Deus. Certo? Deu para entender? Então, se tinha duas árvores no jardim e duas pessoas, certo? Opa! Então, um era o símbolo da mulher e o outro era o símbolo do homem, ok? Jesus também comparou as árvores, uma árvore verdadeira que possa ligar a ele e terá vida, né? Jesus se comparou a uma árvore verdadeira. Em outras palavras, Jesus se tornou árvore de vida. Então, a árvore da vida é o símbolo de um homem perfeito. O que Adão deveria se tornar era um homem perfeito, certo? Isso era, ele não poderia comer o fruto até que ele se tornasse perfeito, né? Que ele se tornasse um homem de vida. Ok? E isso simbolizava a primeira bênção. E tornando-se uma árvore da vida, porém ele caiu. Ele comeu do fruto proibido. A árvore da vida no Éden representa Adão aperfeiçoado. A árvore da vida, dita pelos homens do Velho Testamento, representa Jesus. A árvore da vida, dita por Apocalipse, representa o Senhor da segunda vinda. Quando Jesus fala da árvore da vida do Apocalipse, está falando da segunda vinda do Messias, ou seja, o terceiro Adão. Ok? No jardim do Éden, tinha duas árvores sentadas, representava dois seres humanos. Uma das árvores simbolizava o ideal do homem perfeito, que era Adão, e deveria se tornar um homem perfeito. Neste caso, a árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava a Eva, que estava do seu lado, e ainda não era perfeita, mas devia se tornar uma árvore perfeita. Ela também tinha que alcançar as três grandes bênçãos. Entendeu? Então, se a árvore é Adão e a outra que está do lado é Eva, dá para compreender Lucas 43, 45, quando Isabel olha para Maria e diz, bendito é o fruto do vosso ventre. Então, o fruto era o amor de Eva, que não podia ser tocado ainda, porque estava imaturo. Nem podia ser tocado o amor de Adão, porque eles estavam imaturos, não tinha encontrado o crescimento espiritual para passar para a segunda bênção. Então, o fruto simboliza o amor de Eva. Né? O que foi o fruto? Todo mundo sabe, eu não vou falar aqui, como é que chega um bebê na barriga, né? Então, o fruto é o bebê, que bendito é o fruto do vosso ventre. Quem estava no ventre de Maria? Jesus. E como Jesus chegou lá? Do modo natural, né? Ok? Sum, eu estou fazendo vídeo, por favor. Não, agora não, deixa aí, Sum. Sum, o Sum sai. Saia. Sum, sai. Saia, Sum, por favor. As árvores se multiplicam pelo fruto, contém a semente. Certo? Se a gente pega, eu gostei muito da biologia, a gente pega uma maçã, aquilo que a gente come é hormônio, né? A semente mesmo, né? Chama-se fruto. O que a gente chama de semente é o fruto. Então, quem tem a semente é o homem. A mulher tem o hormônio, o fruto. Quer dizer, a mulher tem um hormônio, que é o externo, que alimenta a semente para virar outra árvore. Entendeu? Então, o fruto que foi posto na barriga de Maria se tornou Jesus quando se encontrou com os hormônios, né, de Maria. Ok? A gestação, né? Eu espero que eu não precise especificar muito. Se quiser, a gente dá pessoalmente. Aí eu abro o jogo. Ok? O homem simbolizado pela árvore. Então, o homem tem a semente e a mulher tem os hormônios. Lucas 1,42 diz assim, Isabel, aqui, Isabel, Lucas vai estar aqui também. Isabel, ao cumprimentar Maria, que estava grávida,
exclamou em alta voz: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto, o bebê do teu ventre. Né? Bendito é o fruto. Ela chama de fruto. Então, fruto é o quê? Aquele pequeno esperma que estava com os hormônios de Maria virando um bebê. Certo? Então dá para entender, né? Então, o que é as árvores? As árvores simbolizam Adão e Eva. O fruto simbolizava o amor de Eva, como Adão conheceu Eva e Eva concebeu. Então, esse ato de amor é o fruto, ok? Que gera um bebezinho na barriga. Ok? Espero que você tenha entendido o que foi a queda. Então, não foi o pecado comer o fruto, foi o ato do fruto, de gerar o fruto. Porque eles ainda não estavam maduros, eles ainda estavam crescendo. Era preciso que eles amadurecessem espiritualmente para depois crescer e depois multiplicar. Mas eles multiplicaram antes de crescer verdadeiramente. E isso foi uma desobediência a Deus. Eles não estavam preparados. E ainda mais, na vez de ter Deus como centro, ele botou outro ser no centro. Ok? Então vamos ver agora quem é a serpente. E aqui está assim, ó. A serpente é um ser animal ou espiritual? O que é que vocês acham? A fruta é simbólica, as árvores simbólicas, a gente vê na Bíblia o significado de cada coisa dessa, ok? Tudo isso que eu estou lhe dando são os ensinamentos do princípio divino e o livro escrito pelo Pai Mu. Se quiser eu mando para vocês e ensino a ler. No Éden, a serpente falava com Adão e Eva. Você conhece alguma cobra que hoje em dia ainda fala? E conhecia o mandamento de Deus, porque ela desafia a mulher a descumprir o mandamento de Deus. Ela conhecia a verdade, ela fala, né, em termos de, mas é verdade que não pode comer de nenhum fruto. Ela sabia que não podia comer de todas as árvores, de todas as frutas, menos do fruto da árvore da vida, ou seja, ele não está maduro ainda. Vocês têm que esperar primeiro crescer, para depois então multiplicar. Então ela conhecia o mandamento. Nenhuma serpente fala como até hoje, não, e nenhuma serpente conta a história da Bíblia para você, certo? Era maliciosa e sabia que Deus tinha proibido a Adão e Eva de comer o fruto do ato do amor. Antes de atingir a primeira bênção. Uma serpente literal não conhece nem conversa com os homens, nunca, nem no passado, nem no futuro. Ok? Então, em Apocalipse 12, 2 a 9, diz assim: houve uma peleja no céu e Miguel e seus anjos pelejaram, lutaram, né, contra o dragão e também pelejaram contra o dragão e seus anjos. Como é que uma serpente pode ter anjo? E todavia não prevaleceu mais e não se achou no lugar dele no céu. Expulsou o grande dragão. Olha bem, antiga porque é de Gênesis. Foi expulso do céu, né? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo todo, atirado à terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, a serpente que está em Gênesis é quem? O diabo, sedutor do mundo inteiro. Ele ainda continua seduzindo o homem. Qual é o pecado que os homens nunca resistem? O ato do sexo. Adultera, e violenta e tudo mais. Isso veio porque Satanás violou a filha de Deus. Ela, quem deu o fruto, a serpente, o antigo demônio chamado Satanás, ofereceu o fruto a Eva. Se o fruto é o ato do amor, então... Aí você diz, mas pode? Pode. Lá em Abraão, quando os anjos foram avisar sobre a queda, a destruição de Sodoma e Gomorra. Boa noite, Deusinha, seja bem-vinda. Muito obrigada, minha irmã. Roseli, seja bem-vinda. Maria Lima também. Viu? Quando eles foram avisar da queda, ou da destruição, da minha mente está pesada hoje, da destruição de Sodoma e Gomorra, o povo da cidade queria conhecer os anjos, conhecer no mesmo sentido que Adão conheceu Eva e ela concebeu. E aí Ló não dá e oferece as filhas virgens, ele não queria. Aí os anjos cegam ele com luz e leva a família de Ló até a montanha, sabendo que no meio do caminho a esposa desistiu de deixar a cidade e virou uma estátua de sal. Isso a ciência já está comprovando. Então, quem foi a serpente? Um ser espiritual. Não é um ser físico, é um ser espiritual. E esse ser espiritual teve um contato sexual com Eva, e mesmo aqueles contatos que as pessoas têm em sonho.
Apesar que os anjos que estavam lá, foi visto por toda a cidade, né? Então eles podiam, antigamente nós temos, já estudamos isso no princípio da criação, temos 5 sentidos físicos e 5 sentidos espirituais. Eles viam os anjos com os sentidos espirituais, como nós temos corpo físico e corpo espiritual. Quando o anjo possuiu Eva, possuiu o corpo espiritual de Eva, mas como o corpo de Eva estava dentro do corpo físico, toda a essência de maldade, de ressentimento, de medo passou para Eva, e quando Eva se uniu com Adão, que deveria ser seu marido, não poderia ser mais, porque ela fez sem a permissão de Deus, não tinha atingido a primeira bênção para passar para a segunda e multiplicar filhos, então ela contaminou também seu marido, ok? Então vamos lá, eu posso dar bem explicado com um monte de versículos, mas isso é resumo do resumo. Vimos que a antiga serpente originalmente era um anjo bom, que tinha outros anjos ao seu comando, então ele não era um anjo, era um serafim. Ou é um serafim, não, é um querubim, desculpa, não era serafim, era querubim. Que morava e no céu, não há cobra no céu, né? Não cobra literal. Porém, por desobedecer a Deus, foi expulso ele e seus anjos jogados na terra. A antiga serpente chamada demônio, Satanás, aqui seduziu a filha de Deus. E lá no Novo Testamento, Paulo diz, Eva sendo enganada pecou. Então ele seduziu Eva, enganou Eva. Certo? Isso está na Bíblia. Por isso, desobedecendo, quer dizer, ela tomou Eva do jardim e foi o próprio Satanás que seduziu Eva. O próprio espírito de Satanás. Era possível ver, era que no Velho Testamento Moisés viu o anjo libertou Daniel. Então, tinha esse contato ainda, mesmo depois da queda, porque os sentidos espirituais estavam abertos. Mas como o mundo espiritual ficou satânico, feio, horroroso e perigoso, Deus fechou os sentidos espirituais para proteger as pessoas na terra, ok? Os anjos foram criados antes de toda a criação. E quando Deus falou no plural, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele também estava falando com os anjos, que eram auxiliadores de Deus, certo? 2 Pedro 2,9 diz assim, ora, Deus não poupou os anjos que pecaram, ou seja, os anjos cometeram o pecado por violar a filha de Deus. Antes precipitou no inferno, o entregou ao abismo das trevas, reservada para o juízo. Para o juízo. Em Isaías 14, de 12 a 13, vai dar o nome do anjo. Isaías diz assim, caíste do céu, ó Lúcifer, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberava as nações, ou seja, ele tinha uma posição importante perto de Deus. Mas a ganância dele, você vai ver o que foi. Tu dizia que em teu coração subirei ao céu, acima das estrelas do Altíssimo. Lembrando o sonho de Jacó, estrela simboliza filhos. Adão e Eva eram filhos, o anjo não estava na posição de filho, certo? Então, ele queria subir acima das estrelas de Deus, acima dos filhos de Deus, lembra? Eu tive um sonho, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Aí Jacó disse, por acaso, José tem um sonho e Jacó disse, por acaso eu, o sol, tua mãe, a lua e os teus irmãos vão se inclinar às estrelas. E depois aconteceu lá no Egito. Então, estrela na Bíblia simboliza filhos de Deus. Aí ele diz, subirei acima da estrela do Altíssimo, meu trono no Monte Norte, colocarei meu trono na congregação, me assentar-me-ei nas extremidades do norte, subirei acima, mais alto das nuvens. Nuvens quer dizer pessoas preparadas. E serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria competir com o próprio Deus, certo? E ele violou a lei celeste. Aí diz, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, o mais profundo abismo. Morto é fisicamente? Não. E que tipo de morte está falando aqui? Da morte espiritual. No momento que ele violou as leis e violou a filha de Deus, espiritualmente e sexualmente falando, ele passou toda a energia ruim, todo sentimento ruim para Eva. Todos os filhos que nasceram de Adão e Eva estavam ligados a quem? Vós tem como pai o demônio, vosso desejo é fazer a vontade de vosso pai, disse Jesus. Então ficou todo mundo descendente de quê? Como diz João Batista e Jesus, raça de víbora. Né? Temos mais maldade do que característica de Deus. Por isso temos que aprender com a palavra de Jesus, aprender com a segunda vinda do Messias e nos cortar dessa linhagem perversa de Satanás que veio através de Adão e Eva. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Laura, seja bem-vinda.
Então, isso foi a queda do homem, o ato sexual ilícito com o anjo Lúcifer, que se tornou Satanás. Ele deixou de ser luz ou estrela da manhã para se tornar Satanás, aquele que destrói os outros em seu próprio benefício. E por isso que a Bíblia diz que até ele tem que se voltar ao estado original. O último a ser restaurado será a morte espiritual, a morte causada pela queda de Adão e Eva com Lúcifer. Aí, Lúcifer era um líder de muitos anjos. Quando ele caiu, caiu todos os que estavam abaixo dele, que obedeciam a ordem dele, certo? E a gente vê em Jó 31, 33, quando ele está raspando a lepra, né? E aí o pessoal reclama, critica, ele diz assim, eu não sou como Adão que esconde a minha iniquidade. Ou seja, o que Adão escondeu não foi a boca, foi a iniquidade. Quando Deus pergunta por ele, ele diz, me escondi porque estava nu. Ou seja, ele escondeu as partes sexuais. Ele não escondeu, Adão, onde está? Estou aqui. Por que está falando assim? Não, porque eu comi a maçã, estou escondendo a boca. Não, ele diz, me escondi porque estava nu. Aí Deus diz, como sabe que estava nu? Porque ele sempre esteve nu, mas não tinha maldade nele. Então a nudez dele física não o preocupava. Mas depois que ele se contaminou com o sentimento ruim da Eva, que tinha recebido de Lúcifer, através de um ato espiritual sexual, ele passou a ter vergonha da nudez. E aí Deus disse, então comeste do fruto que eu te ordenei que não comesse. Certo? E aí Jó diz que aquilo que Adão fez foi iniquidade. Por quê? Violou a lei de Deus. Ele era primeiro para crescer espiritualmente e depois Deus abençoaria Adão e Eva em matrimônio. Mas isso não ocorreu porque eles obedeceram Satanás. A união dele foi centralizada em Satanás e não em Deus. Ok? Em Ezequiel 28:14 diz, oh, querubim amado. Ou seja, Lúcifer era um querubim acima. É várias classes, né, que tem protestado, principiado. Ele só estava abaixo do serafim. Era uma pessoa importante para Deus. Mas ele traiu o pai e violou a filha de Deus. Ok? Isso está em Ezequiel 28:14, viu, gente? A queda de Adão e Eva foi o quê? Lúcifer sabia que Adão e Eva alcançaria a primeira bênção se tornando perfeito e que poderia e ele não poderia interromper o plano de Deus para criar o reino dos céus na terra para os seus filhos. Se Adão e Eva se tornassem perfeitos. Então o que ele fez? Ele queria, então, isso, quando ele viu como posso impedir que eu quero isso para mim, eu subirei acima das estrelas do alto, eu quero ser superior aos filhos de Deus. Então ele vai e seduz a Eva e faz a Eva seduzir Adão, ligada a ele e não a Deus. Levando a queda antes de alcançar a primeira bênção. Se eles tivessem a primeira bênção, eles não cairiam. Adão e Eva não é perfeito. O que é perfeito não quebra. O que é perfeito não viola a lei de Deus. Porque já tem conexão. Por isso que Jesus, mesmo sendo levado para as tentações pelo demônio, por Satanás, ele não cedeu sem tentação. Porque Jesus ali já estava perfeito. Então Jesus disse para Satanás o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus e Deus estavam completamente unidos. Jesus ali era filho perfeito de Deus. Então Satanás teve que se retirar. Adão e Eva cedeu, porque estava inexperiente. Mas eles podiam conversar com Deus. Por que ele não disse nada a Deus? Ela cedeu, né? Ela podia ter ido, pai, está acontecendo isso, isso e isso, mas ela não foi. Deus não falou com Eva? Falou que quando ela vai falar com Satanás, não. Deus disse para a gente não comer da árvore que era no centro do jardim. Então o mandamento foi dado para Adão e ela sabia também, né? Deu para entender? Eu espero que sim. Então vamos ver em Judas qual foi o delito praticado por Lúcifer que destruiu o ideal de Deus. Não Judas Iscariote, o Judas também é evangelista. Só tem um capítulo. Judas 1, de 6 a 7, diz assim. Os anjos que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original dos anjos? Aguardar os filhos de Deus se tornarem perfeitos. E eles receberiam também ajuda para se tornarem melhor. O principiado dele ele era um príncipe, anjos. Ou seja, está na posição original ali. Mas ele só tinha que auxiliar os filhos de Deus e não tomar o lugar dos filhos de Deus. Mas abandonar, isso está em Judas de 1 a 7, viu, gente? Judas, capítulo 1, de 6 a 7. Mas abandonar o seu próprio domínio. E ele tendo guardado Deus tem os guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Quer dizer, eles também serão julgados. Como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que havendo entregado à prostituição,
como aqueles anjos, seguido após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo de punição. Ou seja, o que foi que ele fez? Fala na outras Bíblias, fornicação. Fornicação é sexo entre solteiros. Mas além deles praticar fornicação, eles se prostituíram. Ele prostituiu a filha de Deus, porque não era prometido para ele. Era prometido para Adão, e ele violou a filha de Deus. E quando a Eva foi se unir com Adão, ela já não estava mais com Deus, tinha se unido a Satanás. E todos os descendentes ficou raça de víbora, como o pai o demônio. O que foi nossa sorte? Jesus vinha se tornar perfeito. E abria uma ligação espiritual com aqueles que praticam a palavra de Jesus. Não é acreditar, é praticar. Quem pratica a palavra de Jesus, se esforça todo dia para melhorar, está ligado espiritualmente com Jesus, não tem mais ligação espiritual com Satanás. Mas, quando morre, vai para onde tiver praticado, ou inferno ou céus, né? Paraíso. E quando vem o Senhor da segunda vinda, o que é que ele vai fazer? Nos ensinar como nos separar completamente de Satanás, injetar-nos na segunda vinda do Messias, e aí fazer participando da ceia, da seiva, da vida espiritual do Messias. E aí sim, nós não temos mais nada com Satanás. Por isso que é tão importante encontrar a segunda vinda e praticar as palavras de Deus através da segunda vinda. Por isso que Jesus falou tanto da segunda vinda quando ele já ia partir dessa terra. Ok? Então, Lúcifer se prostituiu, o ato do amor tornou ilícito, porque ele violou a filha de Deus, certo? Em Gênesis 2:25, mostra que Adão e Eva estavam nus e não tinha vergonha da nudez, ok? Quando chega em Gênesis 3:6, a serpente oferece o fruto para Eva, e a gente já sabe o que é o fruto, é o ato sexual, a queda espiritual em sonho, né? E Eva comeu e deu para Adão. Então, neste momento, eles se ligaram a Satanás, se desligaram de Deus. E todo mundo que veio de Adão e Eva estava na mesma situação. Depois de comer o fruto, tiveram vergonha de suas partes sexuais e se esconderam. Gênesis 3:14. E Deus, como era um pai muito bondoso, mesmo sabendo que eles não tinham mais nada a ver com Deus, Deus, então, em sua finita bondade, como um pai, apesar deles ter traído Deus e o mandamento de Deus de se tornar perfeito primeiro para depois multiplicar filhos, Deus viu, vestiu e fez túnica para ele. Isso está em Gênesis 3:21. Ou seja, eles tiveram vergonha da parte sexual, porque usaram a parte sexual erradamente. Ok? Isso está escrito na Bíblia, está em cronológico, eles estavam nus, não tinha vergonha. Como tiveram comer o fruto do ato sexual com Lúcifer em nível espiritual e com Adão e Eva em nível físico, e multiplicaram filhos com essa linhagem, com essa seiva dessa árvore ruim. E aí Jesus veio para limpar, mas o povo não deixou completar a missão dele, por isso que é necessário a segunda vinda do Messias. A queda foi assim, dá para ver? Ó, esse daqui é Lúcifer, cadê aqui? Só tem o corpo espiritual. Eva tem o corpo físico e espiritual. Quando a Eva entrou em relacionamento, né, de comer o fruto, e a gente sabe que é o fruto que está lá, bendito é o fruto do vosso ventre, que já era bebê, ela fez com o corpo espiritual, mas como ela tem corpo físico, danificou o corpo físico. Quando isso daqui foi a queda espiritual, entre Lúcifer e Eva. Quando ela teve relações com Adão, que tem corpo físico e corpo espiritual, a queda foi completa, a queda física, e toda a descendência veio com... Por isso que Jesus disse, vós tendo como pai o demônio, vosso desejo é fazer a vontade de vosso pai. Por isso o povo mente, o povo explora, o povo faz coisa ruim. Isso não veio de Deus, veio da queda de Adão e Eva. Ok? Se tiver dúvida, escreve e pergunta, certo? E aí em Mateus 12:34, Jesus chama raça de víbora. Como pode, foi João Batista, como pode falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está, foi Jesus, está cheio. Ou seja, eram raça de serpente, descendente de serpente. Por isso que Jesus disse que o coração, o alimento não contamina, mas os seus sentimentos e o que você pratica em termos de espiritualidade, sim. Ok? E João 8:44 é aquele que Jesus chama todo mundo de raça de serpente, certo? E aí, por causa da queda de Adão e Eva, surgiu as 4 naturezas decaídas. A primeira, cadê a natureza? Porque o pessoal dá primeiro o pecado. Eu gosto primeiro da natureza decaída, porque é da natureza que veio o pecado. A natureza decaída foi
quando Adão e Eva se juntaram com... Isso é resumo do resumo, viu? Quando se juntaram com a Eva, se juntou com Lúcifer espiritualmente e teve relações com ele. E depois com Adão, e teve relação com Adão, e os filhos nasceram com os sentimentos e a característica ruim do demônio, por isso que um chateou e o outro matou, né? Então, qual foi o primeiro ponto? Foi o primeiro sentimento que gerou a natureza decaída para Eva trair Deus? Cadê? Não tomou o ponto de vista de Deus. Porque Deus disse o quê? Na vez deles ficarem com a natureza de Deus, que era obedecer a Deus, unir-se a Deus e ouvir a Deus, eles se uniram a Satanás. Ele não tomou o ponto de vista de Deus, porque Deus disse para Eva: não comam desse fruto, não se relacionem ainda enquanto vocês estão imaturos. Quando vocês tiverem passado pela primeira bênção, tiverem se tornado crescer espiritualmente, eu vou abençoar vocês dois. E ela não tomou o ponto de vista de Deus e se uniu a Satanás. A segunda natureza decaída foi deixar a própria posição. A Bíblia diz: não sabeis vós que tem que dominar os anjos, os filhos de Deus, o Messias, como Jesus domina os anjos, tanto os anjos bons como o mal. Tanto que Satanás foi desafiá-lo e teve que ir embora, certo? Então, deixar a própria posição, sair da posição de filho de Deus para servo dos servos, que é a posição de Satanás, servo do servo. Ela foi servir um servo decaído ainda mais. Ela se uniu à palavra desse servo e realizou os desejos do servo com ela, ok? O quarto foi inversão de domínio. Na vez dela ficar aqui como filha de Deus, ela passou para baixo, certo? Ela deixou a posição de filha de Deus ao se unir ao servo, e quando ela se uniu, ela passou abaixo de Satanás. Por isso que o homem ficou ignorante, estúpido das coisas de Deus. Porque o nível de intelecto espiritual caiu. Ficou escravo do escravo, né? Invenção de domínio. Satanás domina o homem como os homens deveriam dominar os seres espirituais. Certo? Lúcifer deveria servir Adão e Eva, sendo controlado por ele. Porém, ele controlou Eva e controlou Adão, que era imaturo, e o levou à queda, a praticar o ato. O homem decaído tem tendência a querer dominar os outros, que não deve ser controlado por ele. A arrogância é um grande exemplo disso. Vamos ver aí o exemplo da primeira natureza decaída que eu não dei. Não tomar o ponto de vista de Deus. Lúcifer não amou Adão e Eva como Deus amou. E esta era a primeira natureza decaída que tinha em Lúcifer e passou para os homens. Não respeitar o que Deus diz que é correto, amar a natureza, amar uns aos outros como Deus os amou. Os homens sempre violam esse. Ver o ponto de vista de Deus, não o meu ponto de vista. Mas eu não gosto de fulano. Mas eu tenho que me esforçar, pelo menos, para deixar de não gostar e tolerar até aprender a amar como Deus me ama, eu tendo milhões de defeitos e pecados. Ok? Invenção de domínio, eu já expliquei, né? Devia ter sido controlado por Adão e Eva quando tivesse perfeito, como Jesus dá uma ordem: não tentarás o Senhor teu Deus, e ele vaza, porque Jesus era perfeito, estava acima dele, ok? Multiplicação do mal. Lúcifer fez Eva cair, induzindo ela pelas palavras, até ela cair no ato do amor com Lúcifer espiritualmente, em sonho. E através dessa influência, Eva deveria ter ido até Deus e parar da queda ali, mas não. Ela fez o quê? O homem decaído reúne os pecados para induzir e fazer o mal e também manipular através dos outros. Isso é a multiplicação do mal. Então, Eva multiplicou aquele sentimento mal, o relacionamento que ela teve, estava dentro do sentimento dela, espiritualmente, dentro do espírito dela. Ela contaminou o marido, o futuro marido, né? Não era marido ainda, era prometido. E aí passou toda a energia ruim, toda a natureza ruim, todo esse sentimento ruim foi para Adão. E toda a descendência de Adão ficou assim também. Ok? Deu para entender até aí? Aí por isso que Paulo diz que Satanás cegou com essas naturezas decaídas, o povo cegou sobre os desejos originais de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre o entendimento das palavras de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse mundo, que é Satanás, por que ele virou Deus? Porque Eva e Adão e Eva era para herdar toda a natureza, tudo que tinha, as 3 grandes bênçãos, ele ia ser dominador do cosmos. Mas aí, como Satanás diz para Jesus: tudo isso eu te dou porque foi me dado. Dado por quem? Pelos filhos de Deus, que se uniu a ele e ficou subjugado a ele. Então tudo que era de Adão e Eva passou para ser dominado por Lúcifer. Então o Deus deste mundo, desse século, cegou a inteligência dos incrédulos. Que tipo de inteligência? A inteligência espiritual.
para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Ou seja, para que as pessoas não compreendam que Jesus veio para realizar o reino da terra, através das 3 grandes bênçãos que Adão e Eva não fez. E Jesus só conseguiu a primeira, porque o povo o assassinou. Certo? Em 1 Coríntios 7,32 diz assim, e assim que quem casa sua filha virgem faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. Por quê? Por causa da queda. Porque todas as descendências estão ligadas a Lúcifer e não a Deus. Só quando se une a Cristo e pratica, começa a mudar a posição. E quando chegar o Messias, começa a mudar tanto físico como espiritualmente. Em Mateus 19,12, Jesus diz, porque há eunucos é homem castrado. Há eunucos que nasceram eunucos, não podia gerar filho, não podia ter contato com mulher. Há eunucos pelos homens foram feitos, aqueles que guardavam a casa do rei. Era castrado para não pegar as mulheres do rei. Assim mesmo fizeram eunucos. Não, desculpa, que foram feitos por outro, era esse, né? Que foram castrados para tomar conta das mulheres do rei, para não tocar nem violar ela. E há outros, que Paulo diz, ó, que era o caso dele, dos discípulos de Jesus, e outros que assim mesmo se fizeram eunuco, não se castraram, mas ficaram sem ter ato sexual. Por causa do reino dos céus, quem puder compreender, que compreenda. Então, ou seja, se você compreende que a queda, que ato sexual fora do casamento lhe leva a ter relações, ter ligações mais fortes com Lúcifer, você vai se precaver, você vai se cuidar. E quando você encontrar o Messias, você passa pela bênção de novo com o Messias. Por isso que Jesus disse, as bodas, que é casamento, do Cordeiro estão prontas, mas os convidados não foram dignos. Não teve tempo de Jesus preparar as pessoas, receber a segunda bênção dele e abençoar as pessoas em casamento, ensinando a ela como se comportar como marido e mulher que recebe a bênção de Deus, qual é o seu comportamento, como deve agir. Paulo diz isso aqui, ou Jesus diz isso aqui quando ele fala dos eunucos, que é assim mesmo, se precaveram, porque Jesus ia abençoar os discípulos e depois abençoar outras pessoas. Mas não houve tempo. Então, isso ficou para a segunda vinda do Messias. Ok? Então, Deus fez tudo. E a responsabilidade do homem era como se fosse só 5%. Então, se o homem seguisse Jesus, se Adão e Eva obedecessem as palavras de Deus, orientações que foram claras, não é assim? Né? Isso é resumo. Então, ela tornaria uma árvore da ciência do bem, sem mal. E Adão se tornaria uma árvore da vida, porque os filhos que ele colocasse na barriguinha de Eva seriam todos ligados aos pais celestes com vida espiritual. Mas em vez disso, eles não assumiram responsabilidade. Se ligaram a ser abaixo dele, que já tinha se tornado Satanás, e os filhos viraram filho de raça de víbora, como fala Jesus e João Batista. Ok? A mesma coisa com Jesus, que a gente vai ver a responsabilidade do homem. Era seguir, obedecer e seguir e proteger Jesus, o que não houve. Ok? Então, através das naturezas decaídas, a gente já sabe quem é a serpente, já sabe que é tudo. Né? Se tiver dúvida, pergunta para mim. Certo? Quando Deus sabe que Lúcifer tinha feito, Deus maldiçoou Lúcifer. Lembra? Lucas 3,14. Então, o Senhor Deus diz à serpente, visto que isso fizeste, o ato que ela fez com Eva, dependerás da descendência que ele formou através de Adão e Eva. E diz que ele vai comer pó todos os dias da vida dele. Isso está em Gênesis. Andarás sobre o teu rastro, sobre o ventre, né? Sobre o ventre, a descendência. Ou seja, todo mundo virou descendência de Satanás. E tudo que a gente faz de errado é alimento para Satanás. Deixa ele mais forte. Deixa o inimigo de Deus mais forte para destruir as pessoas. Como está destruindo o mundo. Porque ele sabe que a segunda vinda já está na terra. Que está na terra. Que o terceiro Adão e a terceira Eva já está na terra. Porque Jesus disse, quando tudo isso acontecer, ele estará à porta. Ou seja, ele já estará na terra. E aí ele gritou, o pai mundo diz que ele gritou, se eu não posso possuir o mundo, eu vou destruí-lo. Ele está tentando destruir as pessoas. É droga, é prostituição, é vício, é tudo. E cada vez que as pessoas praticam isso, alimenta mais Satanás. Alimenta mais os demônios que caíram com Lúcifer. Ok? Por isso que Jesus disse isso. Deus disse para ele isso, comerás o pó todo, rasterás sobre o vosso ventre, que o ventre é descendência, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Tudo que é pecado, tudo que é nojeiro, tudo que é imundo, Satanás vai se alimenta. Cada vez que a gente mente, alimenta Satanás.
Boa noite, Cleves. Cada vez que faz sexo fora do casamento, alimenta Satanás. Cada vez que eu desejo mal a um irmão ou faço mal a alguém, eu alimento Satanás. Cada vez que eu minto, eu alimento Satanás. Eu me aproximo mais dele. Porque Deus está olhando, Satanás vai dizer, olha, a Messi acabou de mentir e fazer mal a tal pessoa. Ela tem característica minha ou sua, Deus? Aí Deus vai dizer, infelizmente, sua. Então ela é minha, deixa comigo que eu vou destruí-la. Entendeu? E Satanás às vezes faz, como disse Paulo, de anjo da glória. Ou seja, você pede as coisas em nome de Deus, mas você é dele, sua oração não chega a Deus. Aí ele lhe dá e ri da cara, porque você vai pensar que foi Deus. E vai, eu estou fazendo isso, eu estou bebendo, me prostituindo, matando, roubando, mas eu pedi, Deus me deu. Mas não foi o Deus com D maiúsculo, foi o Deus deste mundo, Deus minúsculo. Que Deus, para você continuar pecando, achando que está tudo bem porque você recebeu aquilo. Satanás se disfarça de anjo de luz, diz Paulo. Então nós temos que ficar atentos, temos que acordar para a nossa realidade, mudar nosso comportamento para nos livrar das garras de Satanás e nos aproximarmos de Deus e estar pronto pedindo a Deus que não mostre a segunda vinda, para que nossa atitude seja a atitude de seguir o Senhor do segundo advento, o terceiro Adão e terceira Eva. E qual foi o pecado? Você vai ver, na realidade essa árvore está assim, ó, de cabeça para baixo. Não sei porque o Henrique botou assim. Ela é de cabeça para baixo, tá? Porque era uma árvore para estar assim. Se fosse a árvore da vida, se tivesse seguido os mandamentos de Deus. Mas como não seguiu, ficou de cabeça para baixo. O primeiro pecado é a raiz. Que foi o pecado originado da queda. Não é o pecado original. É o pecado originado da queda. Do ato de Eva ter se alinhado e ter tido uma relação sexual e espiritual com Lúcifer. E depois levado para o físico com Adão, através da descendência. O pecado herdado por Adão e Eva é o relacionamento ilícito com Satanás, que está em 1 Coríntios 6:9. Depois eu leio para você. Porque aí já vai quanto? Oxi, 1 hora já, gente. Já faz 1 hora. Desculpa. O tronco da raiz, que é onde vai a seiva, é o pecado herdado. Toda vez, lembra Êxodo 20, versículo 5? O bem multiplicarei o milagre, mas o mal vai ser multiplicado da primeira pessoa até a 4ª geração daquelas que o praticou. Então, o tronco é a descendência. Nossos antepassados, Adão e Eva pecou. Nossos antepassados continuaram pecando e nós viemos no pecado. Por isso que é necessário nos unir e praticar as palavras do Messias. Ok? Os galhos é o pecado coletivo, que está em Mateus 27:25. Eles mataram os profetas, crucificaram Jesus, e nós herdamos, infelizmente, porque foi nossos antepassados que fizeram isso. É um pecado hereditário, herdamos. Você pode herdar bênção espiritual ou maldição, isso foi péssimo, né? Mataram os anjos que prediziam a vida do justo, como está em Atos 7:51. Do quais têm sido traidores e homicidas, traíram a vontade de Deus e assassinaram Jesus. Isso é um pecado que toda a humanidade passa, porque vieram do nosso antepassado. E o quarto pecado é como a folha da árvore, né? São aqueles que a gente pratica todos os dias. É o pecado pessoal, né? Por isso que está em 2 Pedro 2, de 20 a 22. Espera um minutinho só. Um minuto só, por favor. Deixa eu só ler isso aqui. Pedro diz assim: portanto, depois de ter escapado da corrupção do mundo, que é o pecado, ter conhecido Deus, o Messias, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porém, outra vez volta neles vencido, torna-se o último, mesmo você conhecendo toda a verdade sobre o Messias, toda a verdade sobre a Bíblia, e você volta a fazer todas as coisas erradas. Depois de você conhecer, o seu estado é pior do que o primeiro antes de conhecer. Por isso que Pedro diz: porque melhor fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo, sobrevém-lhe um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada revoltou-se na lama. Ou seja, você pecou, se limpou porque estava seguindo as palavras de Jesus,
deixa a palavra de Jesus, deixa a palavra do Senhor da segunda vinda e volta a fazer as mesmas coisas. Então, seu estado agora com conhecimento é bem pior do que antes que você conhecia. Então, nós temos que ter esse cuidado de aprender a palavra do Messias, principalmente agora na segunda vinda, e praticar. Não adianta eu acreditar e dizer que acredito e não pratico, porque isso é mentira. Quando você acredita, você vai se esforçar para todos os dias melhorar do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Messias. Essa foi a segunda vinda, desculpa a carreira, mas se tiver dúvida, por favor me diga. Eu vou mandar hoje a queda, uma conferência maior, dada pelo pastor Romilson, para todos vocês, inclusive pelo Message. E qualquer dúvida pode me procurar. Se quiser assistir pessoalmente, também pode me chamar, que eu vou. Aqui no estado de Alagoas, fora do Brasil, temos todo mundo. Tem a Deusinha, tem a Helena no Japão, tem a pastora Genilde, o pastor Inovão em São Paulo, tem o pastor Romilson na sede. Então tem gente em todo lugar do mundo, do Brasil e do mundo. Quem quiser assistir, é só dizer. Se for em Alagoas, eu vou, para onde me chamar. Tá bom? Muito obrigado, vou orar. Espero que ninguém tenha ficado com Deus. Se ficou, me procura, por favor. Tá? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Vimos resumo de um resumo, Pai, sobre o que aconteceu com Adão e Eva e com a queda de Adão e Eva. E vimos que foi um fruto não literal, mas simbólico, como mostramos sobre a palavra de Isabel, que está registrada em Lucas, Marcos e Mateus. Bendito é o fruto do vosso ventre. É o fruto, não fruta. Fruto é a origem. Jesus estava no ventre de Maria. Então mostra o ato ilícito de amor com um ser espiritual em sonho com Adão e Eva, com Eva. E depois o ato já ela contaminada, passando todos os sentimentos mal para Adão. E ambos, Pai, esconderam as partes sexuais e não a boca. Então aí nessa conferência podemos dar muito mais versículos, muito mais explicação disso claramente. Senhor, por favor, nos faça humilde para entender. Não que nós somos sábios, mas estamos aprendendo todos os dias, Pai, com vossas palavras. Nos faça humilde, capaz de vencer a nós mesmos, vencer as tentações do demônio, vencer as tentações dos seres espirituais, nos manter firme em vossa palavra, na palavra de Jesus, na palavra dos verdadeiros pais. Para que assim, nessa segunda vinda, nós possamos nos tornar cada vez mais filhos e filhas vossos, Pai. Conhecendo toda a verdade, como Jesus disse, conhece a verdade e a pratica, e terá liberdade, terá verdadeira liberdade de seguir os planos de Deus. A verdade nos liberta de Satanás, das garras, das tentações que ele coloca em nossa vida. Protege, Senhor, todos aqueles que estão aqui agora assistindo e os que vão assistir depois. E se gerar dúvida, Senhor, por favor, permita que eles encontrem um local onde possam assistir essa conferência completa. No estado de Alagoas, em qualquer parte nós vamos. Outros temos todos os nossos irmãos que também estão, alguns aqui assistindo, Deusinha, Helena e todos os nossos irmãos, pastor Edmilson, em João Pessoa, em todos os lugares temos irmãos capacitados para dar conferência sobre vossa palavra. Em São Paulo, a pastora Genilda, outros irmãos, o pastor Inohan, em Santa Amaro, em todos os lugares de São Paulo tem, de ponta a ponta, de leste a oeste, de norte e sul, Senhor. E no Brasil e no mundo, como a Helena está no Japão, outras irmãs estão nos Estados Unidos, que pode explicar. Então, por favor, permita que essa pequena explicação possa entrar no coração das pessoas, Pai, e que elas desejem conhecer a verdade e se libertar das garras e tentações de Satanás. Abençoe e protege elas e, através delas, a família. Te agradeço por essa oportunidade de falar o segredo, Pai, contido em Gênesis, e que é tão sério, que destruiu todo o vosso plano sobre a terra, e que Jesus conseguiu abrir o paraíso, e que a segunda vinda será aberta o reino dos céus, mas nós temos que nos qualificar para ser cidadãos do reino dos céus, filhos e filhas vossas. Te peço que nos abençoe e que amanhã possamos estar aqui de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adju. Meus irmãos, muito obrigado. Eu corri um pouquinho. Boa noite, Cleverson. Seja bem-vinda. Gostou? Se tiver dúvida, me chama que eu vou até você e a gente dá a conferência completa. Certo? Gente, muito obrigado de coração por estar aqui me apoiando. Eu espero que, se tiver alguma dúvida, me chame. Eu vou onde vocês estiverem, no estado de Alagoas, eu vou. Passou do estado, tem outros irmãos que darão essa conferência. Certo? Uma boa noite. Que os Pais Celestes estejam com cada um de vocês, agora e sempre. Tá? E que nós possamos praticar a palavra de coração e na nossa vida diária. Uma boa noite para todos. Fiquem todos na presença e na prática do Pai Celestiais. Obrigada. Eu quem te agradeço, Cleverson. Obrigada.